Pessoal, a notícia que vocês vão ver hoje aqui é bombástica. Veja só, Alexandre de Moraes está num beco sem saída e as revelações que estão acontecendo dia após dia, cada dia uma novidade que está enquadrando o Alexandre de Moraes. Veja só, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão abrindo mão, não estão apoiando mais Alexandre de Moraes. Ele está ficando em um beco sem saída e o ex-assessor de Alexandre de Moraes vai revelar coisas que nem a imprensa sabe nem conhece. Pessoal, o caminho de Alexandre de Moraes está cada vez encurtando e a queda dele está cada vez mais próxima. Eu quero deixar aqui as falas de Tagliaferro, ele que tem as mensagens no WhatsApp. Ele vai dizer como conheceu Alexandre de Moraes, vai revelar bastidores do que acontecia dentro daquele gabinete do TSE, aonde ele trabalhava com Alexandre de Moraes. Pessoal, veja só essa notícia aqui que é bombástica. Eu vou soltar aqui para vocês verem essa entrevista. E também vocês vão ver mais outras coisas aqui que vão deixar Alexandre de Moraes enquadrado em um beco sem saída. Ele está desesperado. Já prendeu Bolsonaro de forma ilegal. As pessoas que vão visitar Bolsonaro não podem levar celular. Olha, tá uma coisa que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles mesmos estão olhando e dizendo, não, isso não tá certo. Então veja só, pessoal, vamos ver essa entrevista aqui do Tagliaferro, onde ele vai falar coisas bombásticas. Se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Bora assistir esse conteúdo e veja isso aqui, pessoal. Trabalhar com Moraes, ele já te conhecia antes, você já tinha uma relação? Como é que foi essa convocação para integrar o gabinete, essa assessoria especial? Foi numa brincadeira, cara, eu não vou dar muitos detalhes, mas foi numa brincadeira num clube de tiro, por sinal eu sou craque. Eu conheci uma pessoa num clube de tiro, que eu ia com um amigo meu, eu conheci uma pessoa no clube de tiro e eu fiz uma brincadeira de sistema que essa pessoa se encantou e ela não sabia que ela trabalhava com Barroso. Foi até então que eu comecei a produzir alguns laudos pro STF, antes mesmo das eleições. Passado esse período, vamos dizer que probatório, eles me chamaram para trabalhar no STF no STF como perito. Aí mudaram quase de cima hora pro TSE como chefe de gabinete. Mas foi numa brincadeira. Eu não conhecia nenhum político, eu não conhecia Moraes. Aliás, eu vi o Moraes 3 ou 4 vezes pessoalmente no máximo. Você também trabalhou como perito para o Barroso? Não. Trabalhei, foi pedido pro Moraes, acredito eu, através dos relatórios que eu produzi para o STF. Porque acontece, essa pessoa ela trabalhou com diversos ministros, e no momento que eu conheci, ele era do Barroso, depois ele passou para outro. Isso vai mudando lá dentro, né? Mas esses laudos que você produziu para o STF, você produziu para vários gabinetes? Não, para o gabinete do Moraes, mesmo sem eu conhecer. Sempre foi para o gabinete do Moraes, mas isso em ações normais, não tinha nada a ver com o que você veio a fazer depois na assessoria especial, é isso? Não tinha nada a ver. Você perito, acredito que tenha sido um teste, devia ter sido um teste, para ver o que eu conseguia produzir, acredito que tenha sido isso. Entendi. Eram o que? Eram ações penais ou era outra coisa? Penais, na verdade era um levantamento de pessoas, né, para poder fazer comprovação dentro de inquéritos. Mas isso aí tudo legal com o Ministério Público, ações penais regulares. Eu não sei porque eu não tinha acesso. Na verdade, dentro do STF, eu não tinha acesso a nada, mesmo estando no TSE. Esses levantamentos, mas você, como é que era feita essa solicitação? Era WhatsApp? Tinha uma peça formal? Você não sabia em que ações você estava atuando, nem para quê? Não, me informação, não sei nem se eles usaram isso, mas vinha assim, você consegue levantar e fazer um relatóriozinho de tal pessoa? Não lembro quem é a pessoa. Isso foi em 2021 para 22, eu não lembro a pessoa, as pessoas em si. Pode até ter sido os mesmos que foram perseguidos nas eleições, mas eu não me recordo. Porque se eu me recordasse, com certeza eu estaria falando. Desculpa insistir nisso, Tagliaferro, mas agora eu fiquei curioso, porque, pelo que você está me relatando, você fazia como se fossem levantamentos pessoais, como se fossem relatórios de inteligência direcionados, é isso? Exatamente. Na verdade ele não sabia nem o que era. Era, por exemplo, olha, dá uma olhada, porque você consegue identificar essa pessoa, trazer os dados dessa pessoa, montar um relatório do que essa pessoa fez? Só isso, mais nada. Não me recordo quem eram as pessoas, mas era só isso, nada de tão significante. Acredito eu, né? Não sei pra eles qual era o significado. E você fazia esses levantamentos dessas pessoas com base apenas em informações ostensivas ou você precisava acessar cadastros sigilosos, resguardados por algum tipo de segredo para levantar? Não, eu fui professor de pós-graduação
de OSINT, né, Open Source Intelligence. Então era feito simplesmente com fontes de dados abertas, entendeu? Como no TSE também eram feitas com fontes de dados abertas. A única pesquisa que foi feita com autorização do ministro Benedito e determinação do ministro Alexandre de Moraes foi acesso ao cadastro, o bio, não me engano, por conta do 8 de janeiro. Antes disso, todo o material era produzido com fonte de dados abertas. Esses relatórios que você produzia, você tinha um vínculo formal? Você recebia por isso? Você tinha um contrato com o STF? Não, foram poucos, foram coisa de 3, 4 relatórios. Ele falou se eu conseguia ajudar nisso, entendeu? É o que eu falo, eu não sei nem se isso foi utilizado. Talvez isso tenha sido um período probatório, um teste para ver se de fato eu tinha capacidade para fazer alguma coisa. Não. Me chama a atenção, porque eu nunca vi, nos meus 26 anos de jornalismo investigativo, eu não tinha conhecimento disso. Eu achei que você, desde quando surgiram aí essas primeiras denúncias da Vaza Toga, eu achei que você tinha produzido como perito, né? Porque o perito, o pessoal que está nos assistindo, né? O perito judicial, ele é demandado por um juiz, né? Dentro de um processo, justamente para fazer a aferição, né? De determinada prova, para fazer a confirmação, né? De determinada evidência que é levantada na investigação. Eu achei que era esse o trabalho que você tinha prestado antes dessa assessoria especial, mas eu estou vendo que não. Você fez levantamentos informais e isso foi feito com pedidos informais. A pedido do próprio ministro, eu inclusive colocava o relatório e mandava. Você consegue identificar para mim? Consegue não sei o quê? Foram 3, 4 no máximo, entendeu? A título de favor. Quem, até mesmo jornalista, qual pessoa dentro que quer almejar um cargo, almejar um trabalho, vou falar como jornalista, dentro de uma grande emissora, que nunca fez uma matéria sem ganhar nada? Um monte. Isso é padrão. Não, o teu trabalho, tudo bem, eu estou entendendo. Eu só me chama a atenção é o procedimento por parte do ministro. Sim. Por parte do ministro. Sim. Concordo com você. Eu não acho. Hoje eu entendo, Cláudio. Acho comum um ministro da Suprema Corte pedir levantamentos informais de quem quer que seja fora dos autos. Me parece que isso também não é regular. Então eu acho que a coisa eu acho que é quase me parecendo um modus operandi. Tem muita coisa para ser esclarecida por tua parte. É inacreditável. Não é à toa que ele tinha acesso a diversos perfis, censurava, né? Quantos jornalistas não foram censurados, né? Então, é inacreditável. E é interessante que é só de um lado só era no lado da direita, só no lado de quem apoiava Bolsonaro. Então, veja só, o Tagliaferro era um ex-assessor que recebia ordens de Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes simplesmente com quem ele se abusava, ou alguém que fizesse uma crítica a ele, ele dizia, levanta os dados dessa pessoa, pesquisa tudo o perfil aí, e quando pensa que não, era bloqueado, era censurado, tinha que pagar multa, preso. Então, e essa questão do dia 8, quantas pessoas, né, estão ainda hoje presas de forma ilegal? Ele tem muito mais coisa para revelar. Ele já revelou alguns dados no WhatsApp, mas ele ainda vai trazer muito mais coisa à tona. Isso significa dizer que o Alexandre de Moraes não tem a mínima competência para estar no cargo que está. Ele está lá, infelizmente, por causa da conivência dos senadores. Tivemos 41 votos dos senadores, mais o Davi Alcolumbre, infelizmente, com seu conchavo e o rabo preso, infelizmente essa aqui é a verdade, lá no meio dos ministros, não quis colocar para frente. E ele ainda, de uma forma de brincadeira, né? Uma forma de brincadeira para zombar, para mostrar que não está nem aí. Ele disse, ainda que eu tivesse os 81 votos, eu não ia colocar esse impeachment para frente. Ou seja, é inacreditável, né? Se o Alexandre de Moraes faz o que faz, é porque existe a conivência de alguns ministros, que já estão com o pé atrás, mas ainda tem a conivência de alguns ministros e do presidente do Senado, porque nem a maioria dos senadores estão mais concordando com essas arbitrariedades que Alexandre de Moraes está tomando. Agora veja só o que Chiquinho, esse advogado aqui, ele vai falar sobre as arbitrariedades de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Veja esse vídeo aqui, pessoal. Bora acompanhar isso aqui. Adivinhe, mais uma decisão ilegal e inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro preso em casa tem crises de soluço, mudança de humor e visitante sem celular. É inacreditável, né? Olha
o nível que nós estamos vendo das arbitrariedades do Moraes. O Bolsonaro está preso com a tornozeleira, não pode usar rede social e quem for visitar ele não pode usar, não pode estar com o telefone. Veja que cabeça, né? Ou é desespero, alguma coisa, ou ele está com algum problema, porque quem já viu uma situação dessa aí? Isso é inédito aqui no Brasil. Nós nunca vimos algo desse jeito. Inacreditável. Esse é o ponto. Adivinhem só se isso daqui pode. Óbvio que não. Isso daqui, primeiro, que é inconstitucional. Artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, leia-se do culpado, leia-se do investigado, do processado. O nome disso é princípio da intranscendência da pena ou da pessoalidade. Se o Bolsonaro é o alvo, por que a Michele Bolsonaro não tem mais celular dentro de casa? A filha do Bolsonaro não pode ter celular dentro de casa? Veja, a Michele e a filha do Bolsonaro, as visitas da Michele, as visitas da filha da Michele, as visitas do Bolsonaro e que o Alexandre de Moraes tem que autorizar, não podem ter celular dentro da casa do Bolsonaro. É só o Bolsonaro que está sendo punido aqui? Óbvio que não. A Michele está vivendo dentro de uma penitenciária, a filha do Jair, onde está essa previsão legal? Adivinhe, não existe. E mais, só existe na cabeça do ministro. É o que eu digo direto. Essas coisas, ele está inventando essas coisas. Ele está inventando, criando leis para fazer coisas ilegais. É por isso que eu acredito que ele vai sofrer as consequências. Já está sofrendo. Infelizmente, volta a bater na mesma tecla. O presidente Davi Alcolumbre, com a conivência, vê as arbitrariedades porque ele está vendo e não faz nada. Tudo por causa que ele tem um lado. O lado de Lula e o lado de Alexandre de Moraes. Inacreditável. Ainda que isso fosse proibido só o Bolsonaro, ainda que só ele não pudesse ter celular e qualquer outra pessoa ao redor dele pudesse, também seria ilegal. Por quê? As hipóteses de restrição da liberdade estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso aqui é como um cardápio de uma lanchonete de um restaurante. Você não pode ir no McDonald's comer Burger King, você não pode ir no Burger King comer McDonald's. O cardápio é aquele. Esse artigo 319 são as possibilidades de restrição da liberdade. Nunca pôde o juiz inovar, criar requisitos, criar possibilidades. E aqui você não tem nenhuma possibilidade de restringir celular. Isso é ilegal e inconstitucional. E pode configurar, tem que falar em tese, senão a Gestapo bate na minha porta. Pode configurar crime de abuso de autoridade. Ó, é a lei de abuso de autoridade que tá falando isso, não é o Jeffrey Schichini, tá? É a lei no artigo 9º. Constitui crime de abuso de autoridade decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. É exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Isso que foi decretado ao Bolsonaro são medidas de restrição e privação da liberdade sem previsão legal. Isso é, em tese, hipoteticamente, segundo a lei, crime de abuso de autoridade. Aí eu pergunto a vocês, será que um advogado nesse nível aqui, porque veja só o nível do advogado que está trazendo, lendo artigos de lei que o Alexandre de Moraes está rasgando, cuspindo, pisando, jogando no lixo, e os outros ministros da Suprema Corte vê tudo isso aqui e sabem, porque se um advogado sabe disso aqui, imagina aqueles juízes lá. Eles sabem também. Agora o problema é que eles não querem fazer nada. Eles não querem se meter. E vão pagar e vão sofrer as consequências por causa disso. Tomara, na minha opinião, aqueles juízes ali, a maioria deles, era para ser impeachmentado tudinho. Eles não têm competência, eles não têm moral para dizer o que é e o que não é. Veja só, é como ele disse aqui, o Alexandre de Moraes ele está criando leis para punir o Bolsonaro. Aí ele não pode usar o celular nem rede social. Mas
é o Bolsonaro, isso já é ilegal. Aí nem a esposa dele pode usar também, e nem a filha dele pode usar também, como se todo mundo que está dentro da casa tem que pagar todo mundo. Aonde foi que nós viu algo desse tipo no mundo, na história da humanidade? Outras pessoas pagarem por causa de uma pessoa, né? E outra coisa, é ilegal isso com o Bolsonaro, concordo plenamente. Mas a esposa dele não poder ter um telefone, a filha dele não poder ter e não poder usar, o que a Alexandre de Moraes vai fazer agora? Mandar a companhia de eletricidade lá cortar a energia dele? Vão fazer isso. O que ele vai fazer mais? Daqui uns dias você vai ver só, se as coisas continuar andando do jeito que está, o Alexandre de Moraes vai tirar a segurança de Bolsonaro, vai dizer a ele que ele não pode morar na casa que ele está morando, não pode vestir as roupas que ele está vestindo, não pode comer o que ele está comendo. Daqui uns dias ele vai ter que pagar até pelo ar que ele está respirando. Ele vai inventar uma lei para dizer que o Bolsonaro vai ter que pagar uma multa pelo ar que ele está respirando. É inacreditável, porque do jeito que as coisas estão andando é isso que nós estamos vendo. E os outros ministros parece que dão uma de besta, de bobo, finge que está tudo normal, que Alexandre de Moraes está agindo certo. Essa prisão é totalmente ilegal. É inacreditável. Uma tornozeleira, uma prisão eletrônica que não poder usar redes sociais. Se isso não for perseguição política, se isso não for parcialidade, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Infelizmente, essa é a triste realidade que nós estamos vendo acontecer debaixo dos nossos olhos, debaixo de todos os ministros, senadores, e ninguém faz nada. E o maior culpado agora, na minha opinião, que merece receber a magnífica nas costas, é o Davi Alcolumbre, por causa dessa posição vergonhosa que ele tomou em não pautar o impeachment. Ainda que não dê em nada, mas que pautasse para votação. Se 41 assinaturas, maioria do Senado, está vendo comprovadamente que o Moraes está agindo de forma arbitrária, né? Até aqueles que não são simpatizantes de Bolsonaro estão vendo as ilegalidades. É inacreditável o que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Então, Agora veja isso aqui, pessoal. Veja isso aqui, porque o Trump, ele já está botando pesado. Veja só o que esse senhor aqui, que é o Márcio Galante, ele vai falar sobre o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo com relação àquelas facções que vendem droga, aquelas coisas todas. Ele está indo para cima de todos. Já está preparando o seu exército para botar pesado. Interessante que eu vi uma matéria esses dias que o Lula não considera as facções do PCC, nem do Comando Vermelho. O Lula não considera aquelas facções como organizações terroristas, não. Para Lula, essas facções são de pessoas que estão ali negociando. Para Lula é assim. E ele não considera que aquilo ali são facções terroristas, porque quando eles incendiam ônibus, eles pintam o terror. E nós sabemos disso aqui no Brasil. Se brincar, são uma das facções mais perigosas do mundo. Mas para Lula, são apenas pessoas que comercializam ali. É como ele disse certa vez, um jovem que rouba um celular apenas para tomar uma cervejinha. Não foi isso que ele disse? Ele é outro conivente. É por isso que a segurança pública não avança em nada. Qual foi o avanço da segurança pública aqui no Brasil? Eu não estou vendo nada. Se depender do governo federal, fica aí a realenga. Essa aqui é a verdade. Olha o que esse rapaz aqui vai falar sobre o que Donald Trump já está fazendo com o exército dos Estados Unidos para combater essas facções criminosas. Trump deixou muito claro que essa é a nova frente. A nova frente fizeram um acordo com a Argentina, então o governo Milei criou uma força-tarefa para combater as atividades do PCC e do Comando Vermelho e do tráfico internacional na Tríplice Fronteira, e no norte os Estados Unidos agora deu carta branca aos militares para atacarem cartéis internacionais de droga, não só no México, como na Venezuela, como em El Salvador,
que quase não tem, mas você tem Honduras, você tem Guatemala, que eles são muito atuantes ainda. E aí o que pode acontecer são ataques preemptivos das Forças Armadas Americanas a centros de processamento e distribuição de drogas em todos os países da América do Sul. Todos. E aí, amigo, quem tem responsabilidade começa a fazer seu dever de casa. Porque o governo Trump está mostrando para a América Latina toda que vai colocar ordem na casa. Ele exige que o espelho do controle desses grupos terroristas e desses grupos criminosos é o que o Bukele fez em El Salvador. Abram cadeias enormes, prendam esse pessoal todo, controlem o problema do tráfico de droga dentro do seu país, porque senão os Estados Unidos vai fazer por você. Então quem não fizer o dever de casa vai ser obrigado a fazer o dever de casa com os Estados Unidos. Agora é interessante, né, pessoal? Veja só que atuação. O governo dos Estados Unidos está mobilizando o seu exército, os seus soldados, para combater a criminalidade em outros países, como El Salvador fez, e aí ele deu o exemplo de construir prisões maiores para prender essas facções terroristas. O presidente da Argentina já está tomando decisões nas suas fronteiras para combater. Aí eu pergunto, e a posição do Brasil com relação a isso? Tenho certeza, o presidente não vai fazer nada. Nada. Se o exército, se por exemplo, o Donald Trump quisesse, disse, vamos conversar para nós combater a criminalidade organizada e eu dou a maior força, eu tenho certeza que o presidente daqui ia dizer, não preciso, não quero, está tudo sob controle. Ah não, isso é interferência. Ele ia dizer logo isso aí. Você está querendo interferir aqui. Mas, poxa, não é para combater a criminalidade? Eu vou dar uma força a vocês. Eu coloco nosso exército. Nós vamos acabar com o crime organizado aqui no Brasil. Eu vou dar a maior força. Vocês querem? Tenho absoluta certeza que o presidente ia dizer, muito obrigado, Trump. Deixa que nós cuida da nossa soberania. Nós cuida do nosso país. Aqui está tudo sob controle. É inacreditável. Veja, outros países estão tomando o exemplo de El Salvador, o que Bukele fez, que pegou aquela criminalidade toda, né? E prendeu. E hoje é um dos países mais seguros do mundo. Mas por quê? Porque foi para cima. Estados Unidos está aí. O Trump tá dando recado. Se você não fizer o serviço da sua casa, eu vou fazer. Com relação às fronteiras. Claro que ele entra em acordo ali com os presidentes. E o argentino Milei disse, não, tô junto, bora fazer, bora combater isso aí. Mas o daqui do Brasil, né, a gente sabe qual é o lado que ele tem, a gente sabe quais as posições que ele defende, isso é muito claro, é nítido, ele não esconde isso de ninguém, tá aí na internet as suas declarações com relação a essas facções, ele tá tudo bem, aqui tá tudo seguro para ele, né? Ele tem carro blindado, tem segurança, ele não tá nem aí pro povo brasileiro, diz que se importa, mas não se importa com ninguém. Essa que é a verdade. Então, pessoal, era esse vídeo. Até aqui, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curte, comenta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.